Por que não cavar? Como não cavar? O que é não cavar? O processo é simples e explico neste vídeo como fazer. Como você começa, como controla as ervas daninhas, como vai alimentar suas plantas, como mantém o jardim realmente cheio. Estamos no fim de julho, verão na dona de casa, sul do Reino Unido, latitude 51. Portanto, o verão não é tão quente. E como tirar o máximo proveito do seu solo? De forma orgânica, sem insumos químicos ou sintéticos, apenas naturais. O principal é que você trabalha com a natureza e processos naturais e vamos dar uma volta pelo jardim. Neste vídeo vamos dar uma olhada em diferentes lugares e eu posso te mostrar coisas diferentes. E a primeira coisa que quero te mostrar é, acredita ou não, cavar um buraco. Então, o que acontece se você não cavar? Como o solo se mantém aberto e estruturado e como as raízes das plantas entram ali. Este é um exemplo. Eu cavei um buraco mais cedo esta manhã para ilustrar e esse buraco não tem mais do que cerca de um pé de profundidade, 12 polegadas, 30 centímetros. E os pedaços de solo que saíram em torrões eu mantive juntos, assim podemos ver um perfil. Isso te dá uma ideia do que está acontecendo. Então, uma vez por ano eu coloco cerca de 1 polegada, é difícil ser preciso, mas essa quantidade de composto novo em todos os canteiros, independente do que eu vá cultivar. A questão é alimentar o solo, não as plantas. É muito sobre não pensar em termos de fertilizantes e insumos sintéticos, mas basicamente permitir que a natureza haja. Assim, com o tempo, isso é absorvido pela vida do solo, porque esse método realmente favorece a biologia do solo e as minhocas sobem, comem o composto e o levam para baixo. Elas mantêm um canal no solo, né, um canal de minhoca, e isso é fantástico para a aeração e drenagem de uma forma muito estável, mais estável do que se você fizer cultivos, porque isso perdura. Não é necessário repetir todo ano. Ao cavar, você acaba entrando num ciclo de repetir sempre. Você pode até andar nesses canteiros, pois a estrutura é muito firme e estável. Esta é a camada de cima, indo até cerca de 5 polegadas, digamos 14 centímetros, 12 centímetros, e então nós descemos, e descemos de novo. Essa é a zona do meio, e essa era a parte de baixo. Isso desce até cerca de 30 centímetros ou 12 polegadas. Aqui embaixo você pode ver como o solo é mais claro, e está indo em direção à argila do fabricante de casas. Na verdade, como acontece, tem um pouco de cascalho ou pedaços de pedra nele. É chamado de rocha de lama, para ser preciso, o que facilita a drenagem. Recebo feedback de todo o mundo, de pessoas em solos variados, inclusive argila densa. Isso é muito encorajador. Sim, funciona. Uma árvore pode precisar de mais composto no início. Vou abordar esse ponto porque a fase inicial difere do que se faz depois, além de haver pessoas em solos muito pedregosos. Recentemente tive um caso na Irlanda e o cara dizia que seu solo era cheio de ardósia. Não há muito solo, mas ele faz compostagem por cima. As raízes conseguem descer entre as pedras ardósias, seja lá o que for, até a argila, e isso se abre. É isso que a biologia faz. Sem romper o solo, mantemos redes intactas, como a micorrízica, que já funciona como sistema radicular. Então esse canteiro era de ervilhas altas, elas chegavam a 2 metros, 6 pés de altura. Por isso está tão seco. Então, esse solo está realmente duro e eu recebo muitas perguntas do tipo: meu solo está muito duro, eu devo precisar cavar. E não é isso, ele só está duro porque está seco no momento. No verão ele endurece por causa da secura, então não se preocupe. Sabe, na verdade você vê que nesse torrão bem seco e argiloso tem uma raiz de planta das ervilhas, então podemos ver pequenas raízes em todo esse solo. Elas conseguiram descer bem fundo, mas mais do que isso, elas conseguem acessar a rede de raízes existente que é o micélio. O micélio? Fios são exatamente isso. E as plantas usam a luz do sol para fazer fotossíntese, trazendo carbono da fotossíntese para a rede de raízes e para o micélio, além de também alimentar bactérias através da rizofagia. Elas buscam alimento nas raízes das plantas por não terem outra fonte de comida. As plantas são o que impulsiona tudo e o que as impulsiona é a luz do sol, que permite o poder, a energia do carbono. Então, os exudatos das raízes que saem são açúcares, e isso alimenta todo o micélio no solo. Em troca, buscam nutrientes e umidade, alcançando cavidades e solos inacessíveis às raízes. Aqui tem uma raiz de ervilha. Eu percebi que ela é bem grande e vai ficando menor à medida que desce. Sabe, uma estrutura clássica de raiz. Dá para ver como tudo isso se desenvolveu muito bem, sem cavar em solo pesado. Então, agora vamos ver como manter essa fertilidade maravilhosa em um canteiro no qual eu espalhei um pouco de composto recentemente.
Isso é alimentar o solo, e em mais de 40 anos fazendo isso, descobri que a melhor maneira, pelo menos em clima temperado, de alimentar a vida do solo é justamente isso. Não se alimenta o solo, mas sim a vida nele. Há alguma adubação do solo com nutrientes, o composto caseiro por cima tem menos de 1 ano. Você pode ver que estamos pegando o jeito de fazer composto aqui. É um material ótimo, mas não estou usando e não me importo. Bem, tem pequenos pedaços de madeira, né? Então na verdade a gente adiciona pedaços de madeira ao processo de compostagem e isso ajuda a manter um pouco de ar na pilha. Veja um dos meus vídeos sobre isso, tem dicas para fazer composto de forma mais fácil e eficiente. Este é o resultado final, com algumas minhocas. Percebi isso hoje de manhã enquanto nivelava com um ancinho, o que é ótimo. Você também pode espalhar composto com minhocas. Isso mostra que está bem maduro. Os pássaros vão comê-las ou elas entram temporariamente no solo. Essas são pequenas minhocas vermelhas, Acinia fetida, minhocas brandy, tigre e de pescador. Esses nomes se referem à mesma minhoca, que é pequena e não trabalha muito o solo. As que eu realmente quero incentivar aqui, quero dizer, tem uma que eu acabei de pegar. Não, elas desaparecem, né? Não ficam por perto, não gostam de luz, essas minhoquinhas vermelhas. Minhocas gostam de luz, por isso mantenha-as cobertas, elas sempre descem. As minhocas, lúmbricos terrestres, são grandes, rosadas, vivem até 8 anos e criam canais permanentes. Elas surgem quando está úmido. Ele está bem seco agora, então para funcionar no solo, ele precisa estar úmido. E normalmente eu não espalharia composto nessa época do ano, no meio do verão. Na verdade, a gente faz isso antes do inverno e funciona muito bem, porque você já limpou os canteiros, você pode espalhar o composto. E isso destaca o ponto sobre o composto. Ele não é fertilizante, não é um alimento solúvel em água, porque a gente coloca o composto por cima. Digamos, no final de novembro, dezembro, a chuva passa por ele, muita chuva mesmo. E então sim, na primavera você semeia suas sementes, planta suas mudas e elas vão crescer abundantemente. Como você pode ver, tudo isso vem de composto espalhado há cerca de 8 meses ou mais, que já foi lavado por muita chuva. Isso mostra que os nutrientes não são solúveis em água do jeito que são. Há muitas outras coisas boas no composto, inclusive um pouco de composto de cogumelo por baixo. Isso mostra a profundidade. Ali é o original, onde o solo seca, de repente, aqui eram cenouras. Na verdade, isso responde a outra questão. As pessoas perguntam como as raízes descem no plantio sem revolver a terra. Essas cenouras saíram daqui hoje de manhã de variedades diferentes. Lila, Luzang e Nant, que é uma das minhas cenouras favoritas. Às vezes caem, tudo bem, você tem 2. Então, geralmente, eu percebo que a maioria das pessoas percebe, sabe, com o método sem revolver o solo. Cenouras e salsas funcionam muito bem, mas o difícil é removê-las devido às raízes profundas. Você não precisa se preocupar com isso, exceto talvez no primeiro ano, ao adicionar composto a um solo denso. Elas não vão crescer profundamente de repente, mas suas raízes podem. As cenouras têm pequenas raízes e essas podem ir fundo, assim como as raízes das batatas também podem ir fundo. Enquanto as próprias batatas tendem a se acumular perto da superfície no composto e colocamos composto por cima para evitar que fiquem verdes. Então isso é sem cavar, apenas pequenas variações, mas o princípio é o composto. E por que isso? Descobri isso quando comecei, seguindo uma senhora chamada Ruth Stout em Connecticut, que defende o uso de feno. Grande sucesso. E então percebi que o clima dela é seco, diferente daqui. Então, eu tive muitos lesmas e isso aqui é uma cobertura superficial que não abriga lesmas. Muito bem sucedido nisso. E também, porque você não está perturbando a vida do solo, você permite que a outra ecologia do solo prospere como os besouros que comem ovos de lesma. Então agora vamos explorar um pouco mais sobre comparar o cultivo com os sem cavar. Com o tempo, o método sem cavar faz com que o solo fique denso e pesado e ele não precisa ser solto para arejá-lo. Como descobrir isso? Fiz um experimento. As 2 primeiras camas que fiz quando cheguei aqui eram um espaço vazio, cheio de ervas daninhas, grama, pasto, ervas daninhas, e eu criei 2 camas. Camas cavadas lado a lado, mesmas dimensões e quantidade de composto, feito no final de 2012.
Então essa aqui eu cavei, né? Coloquei composto na vala, cavei, fiz uma vala. Conforme você vai avançando, enterra as ervas daninhas, vira o solo de cabeça para baixo. Naquela etapa, essa aqui foi simples. Eu nem usei papelão, na verdade, porque eu tinha uma quantidade razoável. Coloquei 20 centímetros de composto, muito dele era caramelo velho. Sabe o que é composto? Composto é tudo que está mais da metade decomposto, então há boas chances de achar algo adequado. Matéria orgânica é essencial para métodos sem escavação ou cultivo em geral. Para bons vegetais é preciso ter matéria orgânica de qualidade. Então todo ano este aqui recebe mais 2 carrinhos de mão em dezembro e este aqui recebe 2 carrinhos de mão que são incorporados ao solo todo mês de dezembro. Todo ano eu cavo aqui, já foram 3 escavações todo ano, aqui eu não cavo. Mais fácil, leva menos tempo, mesma quantidade de composto e os mesmos vegetais visíveis. O crescimento das culturas é parecido, com algumas variações nas camas conforme eventos anteriores. Havia ervilhas muito vigorosas ali na ponta, perto da câmera, e na verdade elas estavam mais fortes no método sem revólver, o que significou que havia um leve resíduo de lesmas restou ali porque as ervilhas acabaram antes, afetando os repolhos no início do crescimento. Pequenos detalhes como esse, mas no geral o quadro é o mesmo para os 2 canteiros, mesmas plantas em 2 safras por ano. Tudo que você está vendo aqui é o segundo plantio, então nós já colhemos deste canteiro, que tem 15 por 5 metros ou 5 por 16 pés. Nós já colhemos este ano 54 quilos, que são 112, 115 libras, muitos vegetais já, e deste aqui 52, então este está um pouco atrás este ano até agora. Ao longo de 12 anos, os totais, quando você faz a média, se você somar tudo ao longo de 12 anos, dividindo por 12 são 93 quilos por ano da cama cavada, 105 da cama sem cavar, então mais de 10 a mais fazendo menos trabalho. Como não gostar? O método sem cavar tem muitas vantagens e dá uma drenagem melhor. Posso vir aqui em dias chuvosos, andar e empurrar um carrinho de mão. Não faz sulcos e você tem uma boa estrutura que é permanente em tempo seco, como estamos tendo agora. Estamos regando à mão, mas só com aquela mangueira, e isso está sendo suficiente para meio acre. Estamos conseguindo acompanhar. Isso é em parte porque o plantio sem revolver o solo realmente mantém a umidade muito bem. Mesmo assim, me perguntam, você não precisa aerar o solo? Há muita informação falsa por aí. As pessoas acabam acreditando que precisam agir de certo modo porque ouvem isso repetidamente. Quando ouvimos algo muitas vezes, tendemos a acreditar ser verdade. Só penso que isso não é verdade. Por exemplo, eu estou fazendo um experimento ali. Chamo isso de experimento das 3 faixas, sendo 2 relevantes aqui. Uma delas é arada anualmente. Com o garfo, soltamos e arejamos o solo sem inverter. Depois aplicamos o composto na faixa ao lado, sem tocar ou cavar, mantendo a mesma quantidade. Então, a única variável, você sempre precisa isolar uma variável se quiser descobrir sobre ela, então a variável. Não há cavar nem usar o garfo. E adivinha, em mais de 10 anos, quero dizer, eu não sei quais vão ser os resultados, mas a gente só continua somando. Você vê o padrão ao longo de 10 anos, 7% a menos de colheita onde a gente usa o garfo no solo. Por quê? Talvez porque ao usar o garfo você quebra a rede de micélio e perturba muito a vida do solo, o que não é mencionado. Que na verdade quer ajudar as raízes das suas plantas a encontrar o alimento e a umidade de que precisam. Com esses princípios básicos de não perturbar os minerais ao não cavar, alimentando a superfície pelo menos uma vez por ano, você mantém o solo em uma condição permanentemente saudável e fértil. E isso é algo que traz muita liberdade em termos do que você pode fazer no seu jardim, por exemplo. Aqui, outro experimento que estou fazendo é sem rotação. Então, nesse canteiro, eu plantei batatas todos os anos nos últimos 11 anos. Este foi o 11º ano da colheita de 2025 e a colheita deste ano foi de 44 quilos daquela fileira até a tela branca. E esse é, na verdade, a média ao longo de 11 anos. O que percebo além dos números é a saúde geral e o bem-estar das plantas de batata. Guardo minhas próprias batatas semente e reservo algumas para plantar na primavera seguinte. É uma colheita de tipo precoce, variedade de meados de julho. Charlotte, na verdade, armazena muito bem também, então poderíamos estar comendo elas até mesmo na primavera seguinte. Há vários pontos positivos, mas não insisto na não rotação. É só um teste para ver o resultado.
A mensagem é que isso não importa, pois preparar canteiros com o método sem revolver a terra é simples e direto. Porque realmente não há, a superfície está sempre boa para colocar sementes ou mudas, e aqui teve alface nesta primavera, e este é outro teste sem rotação. Foi o 9º ano consecutivo cultivando alface nesta mesma linha, onde agora você pode ver beterraba e a colheita das folhas de alface. Colhemos folhas de alface semanalmente por 10 a 12 semanas das mesmas plantas. E a colheita deste ano foi 10 a mais do que a maior que já registrei. Acho que isso se deve principalmente ao clima e suas variações. Mas as plantas sempre estiveram muito saudáveis ao longo desses 9 anos. E nós colhemos 77 kg de folhas de alface dessa faixa, que tem 6,5 metros de comprimento por 12 metros de largura. Cada canteiro mede 12 metros de largura por 4 pés, e nas 3 faixas cada um tem 2 metros de comprimento. Estou tratando eles como uma linha contínua sobre o que cresce neles. Eu tinha as beterrabas há 1 mês e ainda colhia alface, então pensei, tem espaço ali, porque a gente continua removendo as folhas externas da alface. Então colocamos elas entre as alfaces, entre as fileiras de alface. No meio, cada alface ficou com 4 fileiras de beterraba ali. Não ficou tão regular quanto poderia, pois tinha alface no caminho. Mas veja como elas se desenvolveram bem após 1 mês na terra, o que traz muitas vantagens. Uma delas é que, como estamos regando as de alface de qualquer jeito, parte da água vai para a beterraba. Então 2 coisas acontecem ao mesmo tempo se você estiver usando coberturas. Atrás de mim tem um canteiro onde há couves de Bruxelas. E esse canteiro já teve muitas cenouras este ano. Isso mostra a forte fertilidade. E muitas vezes dizem que as cenouras não espalhem composto ou esterco antes de semear, pois isso faz com que fiquem. Isso é uma grande besteira, basicamente. Não, ignore esses ditados. Jogue-os pela janela, coloque-os na pilha de composto. Há muitas coisas que você vai ouvir e não precisa dar atenção. E porque você tem uma lógica de fertilidade forte e saudável por trás de você. Isso também é comprovado pelo fato de que, nessa mesma cama, sem colocar nenhum composto novo, agora estão crescendo couves de Bruxelas. E você sabe, o folclore tradicional diz que as couves de Bruxelas são plantas que exigem muitos nutrientes. Elas precisam de esterco, composto ou fertilizante, se for usar. Eu não usaria. Então, elas estão crescendo no mesmo solo que já usamos. Cenouras fantásticas, com um crescimento lindamente equilibrado, como você acabou de ver na outra horta, uma proporção boa de folhas para a raiz, e também estamos cultivando couves de Bruxelas incríveis. Você sabe, né? Simples, direto, rápido e fácil. 2 coisas valiosas resultam desse cultivo contínuo. Isso não esgota o solo, ao contrário do que alguns dizem sobre a necessidade de descanso. Na verdade, os micro-organismos do solo durante a estação de crescimento, como agora, não no inverno, mas no verão, eles querem o alimento que vem das raízes das plantas. Então, na verdade, sobrepor plantas, assim, o que chamamos de consorciação, significa que você tem esse cultivo contínuo. Há muito pouco intervalo entre o término de uma plantação e o início de outra. A outra grande vantagem é mais comida, sai muita comida disso. Uma área pequena, como as camas de teste, produz 100 kg de comida por ano. Esta área aqui, teste de 3 faixas, porque é uma área de teste, eu mantenho registros, e ela tem 9 metros de comprimento, cerca de 30 pés, e 6,5 metros de largura, que dá mais ou menos 20 pés. E ao longo de 10 anos a média tem sido de aproximadamente 360 kg de colheita, e isso já é a colheita à parada. Vegetais prontos para cozinhar. Pense em quanto você pode comer em um ano de uma área que nem é tão grande. É cerca de 1/4 do tamanho de uma horta britânica, que considero grande demais. Na verdade, quando você cultiva assim, não precisa de uma horta de tamanho completo. Eu diria que pequeno é bonito com o método sem cavar. Basta fazer 1, 2, 3, 4 canteiros. Especialmente se você está começando, faça um canteiro. Dá uma olhada no meu curso para iniciantes. Ele te guia por esses passos simples para você começar e depois ver até onde você pode chegar. E as ervas daninhas, quando vai começar? O início é mesmo o grande desafio, como começar. Cavar e preparar demais o jardim também não é bom.
Você nunca remove as ervas daninhas ou as arranca, mas sim, as cobre. Trata-se de excluir o máximo de luz possível. Algumas ervas daninhas, como a corriola, vou mostrar como manter. Além disso, elas atravessam a cobertura inicial. Essa cama foi feita em janeiro e agora, 6 meses depois, já é julho. E ela estava cheia de ranúnculo rasteiro, dente de leão, convolvulus avensis e corriola rasteira. Agora floresce rosa em todo o jardim, inclusive atrás de mim e ao redor do lago, revelando o quanto disso está no solo aqui, e isso governa um pouco, não tanto como você começa, mas como você precisa continuar. Para controlar ervas daninhas perenes e vigorosas, não é como uma religião onde nunca se mexe no solo, pois isso não é prático. Às vezes é preciso mexer um pouco para removê-las. Não a raiz grande lá embaixo, mas a nova raiz que ela soltou. Então vou entrar aqui. Na verdade, só estou mexendo no composto que aplicamos por cima. Colocamos cerca de 12 centímetros 5 polegadas de composto novo e estou tentando apenas cortar a erva daninha. E isso é o máximo que consigo tirar neste momento. Isso é bom para compostar. Coloco tudo na pilha de compostagem e sempre passo por esse processo. Na verdade, não faço isso há tempo suficiente e se você conseguir tirar o suficiente desses, ele simplesmente se quebra. Às vezes você ouve um estalo mais forte e tipo, bem ali, eu só vou remover para você ver um grande, sabe? Olha, assim, rouco, não. Isso é interessante, na verdade, porque embaixo desse composto tem papelão. E já aconteceu de a corriola tentar crescer e não conseguir chegar à luz do dia por causa do papelão. Mas o papelão não dura para sempre, e é por isso que acho que ela está se enrolando aqui. Essas são algumas raízes mais profundas, obviamente, e elas ficaram meio que se enrolando por baixo do papelão e de repente conseguiram passar. Então tudo isso, novamente, é bom para compostar e também bom para remover, porque isso está tirando energia do que eu chamo de raiz-mãe, a raiz mais profunda, né? Aquela que a gente nunca vê e nunca remove. E essa é a parte do sem cavar. Então você nunca tenta arrancar essas ervas daninhas difíceis cavando. As raízes de grama fibrosas que se espalham e de repente aparecem. E se você vê-las, não há substituto para essa remoção regular. No primeiro ano, pela minha experiência, em 1 ano você pode se livrar da grama cut, 2 anos para essa erva trepadeira. Vou ler uma citação no final de alguém que eliminou a cavalinha em 3 anos com remoção regular. Então, tudo bem, isso parece muito trabalho, mas o que está fazendo é te poupar muito trabalho no futuro. A capina no método sem cavar é mínima após eliminar as ervas daninhas perenes. Para as anuais depende do composto usado. Tem sementes de ervas daninhas nele ou não, mas se não tiver muitas, então você vai ter poucas ervas daninhas para capinar. Sou bem rigoroso com a capina. Não faço isso com frequência porque não quero que ervas daninhas produzam sementes. Esse é o principal ponto. 1 ano de sementes equivale a 7 anos de capina. Vale a pena lembrar disso. Já passei por isso, então fique atento, retire as ervas daninhas ainda pequenas. Existe um ditado, capine suas ervas daninhas antes de vê-las, meio louco, mas é quase verdade. Isso também faz com que você tenha mais contato com o seu jardim. Fazer um pouco de cada vez e com frequência é a melhor abordagem. Aqui temos uma camada generosa de composto que suprime ervas daninhas no primeiro ano e nutre o solo e as plantas. Essas são framboesas que foram plantadas em fevereiro, há 5 meses. Veja, elas já começaram a produzir com framboesas lindas. Atrás de mim há uma videira. E daqui para frente, se continuarmos cuidando disso, como vamos fazer? Em 2 anos não haverá mais erva daninha. Se você está se perguntando, essa cama é feita só para framboesas, pois elas são muito invasivas e se espalham facilmente. Tem uma bem ali, não sei se você consegue ver direito, mas sabe, esse é um novo broto de framboesa. Só estou mantendo o lado de madeira temporariamente. No geral, não recomendo usá-los. Sabe, você pode usar se quiser, mas isso aqui já afundou bastante. Depois vamos tirar, mas usamos papelão na borda, então cavando será igual. É preciso manter a área ao redor da horta livre de ervas daninhas, senão elas voltam a se espalhar.
Eu te trouxe aqui porque isso ilustra bem o processo de começar na minha primeira primavera de 2013. E a foto de fevereiro daquele ano mostra aquela horta ali, onde agora está o milho doce. Estou colocando composto sobre a grama, ervas daninhas, ranúnculo, cardos, um pouco de tudo. Mas eu não estou usando papelão, e isso porque, na verdade, eu tinha ficado sem papelão, já que eu estava fazendo toda essa área aqui ao redor naquela primeira primavera. E sim, você precisa de muito papelão, mas é só uma vez. Você não coloca papelão todo ano. É só para cobrir, sufocar as ervas daninhas que já existem, e mesmo que elas não morram todas, como vimos com a corriola. Depois você segue removendo com a pá de mão, como também precisei fazer lá. Com os cardos, aqueles cardos rastejantes, eles continuam rastejando e crescendo, e eu estava removendo bastante. Até eu tive dúvidas. Havia um pouco de grama escocesa ou cut embaixo, que sempre aparecia. Eu só pensava, isso vai funcionar? Eles vão parar? Bem, eles param. Eles simplesmente param de repente. E esse é o momento lindo que você vê de repente. Bem, não tem mais, porque a raiz existente já se desgastou. Tudo se resume a podar, que é uma forma mais bonita de cuidar do jardim do que combater ervas daninhas. E então, e se você está cavando no momento, como você faz a transição para o método sem cavar, talvez? Bem, muito simples. Pare qualquer movimentação do solo, como cavar ou arar, e cubra-o com matéria orgânica, que não precisa ser de alta qualidade. Qualquer uma serve como alimento para os organismos do solo, assim como ocorre na natureza com folhas caindo ou gramíneas morrendo no verão. E esse tipo de coisa. E então isso é procurado e levado para dentro do solo por toda a biologia presente no solo. Então é isso que queremos copiar. Trata-se de copiar a natureza. E este é o resultado. Você pode ver que a abundância é incrível. E se o seu clima for diferente? Eu recebo ótimos comentários sobre isso no YouTube, principalmente também estou no Instagram. Muitos comentários de lugares como o Chile, por exemplo, e no YouTube. Uma senhora da Flórida afirmou que faz isso há 5 anos e funciona muito bem. Com clima distinto e solo arenoso em boa parte da Flórida. Um cara da Malásia me visitou e disse, uau, isso é realmente um método muito bom. Porque eles recebem chuvas tropicais intensas que batem na superfície e se você arou o solo, isso o deixou macio e solto. Ensinam às pessoas que é isso que querem, mas a chuva destrói tudo. Eles precisam arar novamente para evitar crosta e camada dura na superfície, disse ele. Com o composto dele na superfície, ela fica macia sem preocupações e ele faz composto em 6 semanas devido ao clima tropical. Você adapta algumas coisas conforme o local, mas a abordagem é bem universal. E quanto a fazer o plantio sem revolver o solo em uma escala maior, esse método pode alimentar o mundo? E a resposta é sim. Seria possível se mais pessoas tivessem acesso à terra, pois não é preciso muita terra para produzir bastante, como aqui. Estou cultivando meio acre, ou 2.000 metros quadrados. E estamos vendendo cerca de 35 mil libras em alimentos por ano, provavelmente mais este ano, na verdade. E isso além de alimentar a nós mesmos. Com esses métodos, você consegue muita comida em pouco espaço. Mas se você aumentar a escala, e se eu tentasse fazer isso em um acre, obviamente seria o dobro do trabalho. Estou com dificuldade para vender as culturas de maior valor, que vendo atualmente. Então eu estou vendendo mais vegetais folhosos, como saladas, e se você quiser cultivar mais para vender coisas como batatas, repolho, cenouras, beterraba, são culturas de menor valor. E não é tão fácil ganhar a vida, seja lá o que isso signifique. Sem falar muito, nossa economia atual é muito falsa. Como muitos passam a maior parte do tempo tentando ganhar dinheiro para pagar aluguel e contas, né? Sobrando pouco depois disso. Então, se você pode cultivar sua própria comida, é uma outra fonte de renda, é assim que eu vejo. Porque quando você cultiva sua própria comida com esse método, você ganha saúde. Isso, pode-se dizer, é mais importante do que dinheiro. Você entra em contato com micro-organismos de um solo saudável. Os micro-organismos do solo se assemelham aos do intestino, proporcionando saúde constantemente. O intestino é 1/4 do seu cérebro, 80% do seu sistema imunológico. Eu me sinto muito bem aos 66 anos, mas às vezes percebo a idade. No geral, comer bastante dessa comida maravilhosa me conecta com a natureza. Você também pode fazer isso.
E então, logo no começo, né, eu trouxe esse comentário, um comentário adorável que recebi no YouTube sobre isso. Aliás, estou tendo dificuldade para acompanhar os comentários no momento. São mais de 12 anos fazendo YouTube. Li todos os comentários e respondi quando foi apropriado. E no momento, estou tão ocupado escrevendo outro livro. Então me perdoe se eu não responder ao seu comentário agora. Esse cara comenta muito, chama-se Eu Sou Apenas Poeira Estelar, do Canadá. Tenho certeza que vai assistir. Oi? Então o que ele disse foi: eu assisti e comentei no seu canal por um ano inteiro. Antes de começar minha própria caminha de quase 2 metros, eu estava muito hesitante em começar uma. E finalmente eu comentei que continuava adiando meu jardim e você respondeu: vai lá, você consegue. E ele disse: isso foi há 5 anos e eu sempre vou me lembrar dessas 2 palavras. Agora eu tenho um enorme jardim de permacultura e estou começando a vender no mercado local, então começar pequeno pode desbloquear tudo isso. Isso pode acontecer com você também, você só precisa tentar um pouco, não tenha medo de falhar. Sofremos muita pressão para sentirmos medo de várias coisas. Abrace um pouco o desconhecido, confie no solo, plante o que você quer comer e aproveite a jornada.